Oi gente, tudo bom? Nós vamos continuar lendo o livro de sua amiga Vivekananda, Os Quatro Caminhos de Autorrealização. Continuando, hoje a gente vai começar sobre o Karma Yoga, a autorrealização através do serviço altruísta. Vamos lá? Os homens superiores não podem trabalhar, pois não há neles elementos compulsórios, nem apego, nem ignorância. Conta-se que um navio passou rente a uma montanha de minério magnífico, e as suas barras e parafusos foram todos arrancados por atração, desmantelando seu barco. É na ignorância que prevalece a competição, porque somos todos realmente ateus. Os ateístas verdadeiros não podem competir. Somos mais ou menos ateus. Não vemos nem acreditamos em Deus. Para nós, Ele é Deus e nada mais. Há momentos em que pensamos que Ele está próximo, mas tornamos-nos a cair. Para nós, quando o Vedas, quem luta por quem? Ajudai o Senhor. Há um provérbio em nossa língua. Teremos de ensinar ao arquiteto do universo como construir? Por isso, os seres superiores da humanidade não trabalham. Da próxima vez que virdes essas frases tolas sobre o mundo e sobre como devemos ajudar o Senhor, ou fazer isto ou aquilo por Ele, recordai-vos disto. Não alimenteis tais pensamentos. São demasiadamente egoístas. Todo o trabalho que fazeis é subjetivo, é feito em vosso próprio proveito. Deus não cai numa vala para que vós e eu o ajudemos a sair de lá, construindo um hospital ou qualquer outro semelhante. Ele permite que trabalheis. Ele permite que exerciteis vossos músculos nesse grande ginásio. Não para ajudá-lo, mas para vós ajudar a vós próprios. Pensai que nem uma formiga morreria se não o ajudasses. Essa é uma blasfêmia das mais consumadas. O mundo não necessita absolutamente de vós. O mundo continua. E vós, como uma gota no oceano, uma folha não se move. O vento não sopra sem ele. Bem-aventurados somos nós, que recebemos o privilégio de trabalhar para ele, não de ajudá-lo. Eliminai a palavra ajuda de vossa mente. Não podeis ajudar, isso é blasfêmia. Estais aqui à disposição dele. Quereis dizer que o ajudais? Vós lhe rendeis culto. Quando dais um bocado de comida a um cão, rendeis culto ao cão como Deus. Deus é o cão. Ele é tudo e está em tudo. Temos permissão para render-lhe culto. Mantendo-vos nessa atitude reverente em relação a todo o universo, então virá o não apego perfeito. Este deveria ser o vosso dever. Essa é a atitude adequada de trabalho. Esse é o segredo ensinado pelo Karma Yoga. Primeira parte do Karma Yoga. O Karma Yogi é um homem que compreende ser a não resistência, o mais alto ideal. Antes de atingir esse mais alto ideal, o dever do homem é resistir ao mal. Que trabalhe, lute e atire seu corpo inteiro. Só então, quando tiver ganho o poder de resistir, a não resistência será uma virtude. A sociedade humana é uma organização disposta em vários graus. Todos temos conhecimento, moralidade, todos temos conhecimento de dever. Mas ao mesmo tempo vemos que em países diferentes a significação da moralidade diverge grandemente. O que é visto como moral num país pode ser considerado perfeitamente imoral em outro. Por exemplo, num país, os primos casam entre si, em outro, só o pensar nisso é ato imoral. Num país, os homens casam-se com as suas cunhadas,
em outros ser visto como imoral. Num país, as pessoas casam apenas uma vez, em outros casam-se muitas vezes, e assim por diante. Similarmente, todos os outros departamentos da moralidade encontramos padrões que diferem grandemente. Ainda assim, temos a impressão de que deve haver um padrão universal da moralidade. Desculpe, eu tenho uma alergia danada. Ainda com cachorro e gato em casa, aí que eu não paro de coçar o nariz, o rosto, a testa. Vamos lá. O mesmo acontece com o dever. A ideia de dever varia muito entre as diferentes nações. Num país, se o homem não fizer certas coisas, outros dirão que ele agiu erradamente, enquanto se ele fizer essas mesmas coisas em outro país, dirão que ele não agiu corretamente. Ainda assim, sabemos que deve haver alguma ideia universal de dever. Dois caminhos estão absortos para nós. O caminho da ignorância, que imagina ver apenas uma estrada para a verdade que tudo mais está errado. E o caminho do sensato, admitindo que, de acordo com a nossa constituição mental, ou com os diferentes planos de existência que estamos, dever e moral pode variar. O importante é saber que existem graduações de dever e moralidade, que o dever de um estado de vida dentro de determinadas circunstâncias não será e não pode ser de outro. Para ilustrar isso, alguns grandes yogis ensinaram: não resistas ao mal, pois a não resistência é a mais alta ideia moral. Mas todos sabemos que se um certo número entre nós tentasse realizar na íntegra essa máxima, todo o tecido social se romperia. Os perversos tomariam posse de nossa propriedade e de nossas vidas e fariam de nós o que quisessem, tá vendo? Isso é super importante. As pessoas confundem o desapego e a não resistência com a idiotice, vamos assim dizer. A se deixar ser capaz, se deixar ser manipulado, se deixar na mão dos maldosos. Não, não é isso, tá, gente? Cuidado, vamos discernir. Mesmo praticada por um só dia, essa não resistência levaria ao desastre. Ainda assim, intuitivamente, no âmago de nossos corações, sentimos a verdade do ensinamento, não resistência ao mal. Esse parece ser, para nós, o mais alto ideal, mas ensinar essa doutrina equivaleria a condenar uma vasta porção da humanidade. Não apenas isto seria fazer os homens sentirem que estão sempre cometendo erros e incutir-lhes escrúpulos de consciência em todas as suas ações. Seria enfraquecê-los. E esse constante autodesapropriação criaria mais vício do que qualquer outra fraqueza. Para o homem que começou a odiar-se, a porta da degeneração já está aberta. E o mesmo acontece às nações. Nosso primeiro dever é não nos odiarmos. Para progredir, precisamos ter fé em nós mesmos, primeiro, depois em Deus. Quem não tem fé em si próprio jamais pode ter fé em Deus. Importante. Muitos dizem que Deus está em nós e nós estamos em Deus e que somos uma coisa só, que estamos na consciência e na mente dele. Portanto, a única alternativa que nos resta é reconhecermos que o dever e a moralidade variam sob circunstâncias diferentes. Que o homem resistindo ao mal não está fazendo o que é sempre e em si mesmo errado, mas que, em diferentes circunstâncias em que for colocado, pode tornar-se de seu dever resistir ao mal. Lendo o Bhagavad Gita, muitos podem ter ficado atônitos com o segundo capítulo, onde Krishna chama de hipocrisia e covarde a Arjuna, por este se recusar a lutar, a oferecer resistência sob protesto de seus adversários, eram seus amigos e parentes.
e de que a não resistência era a mais alto ideal de amor. Essa é uma grande lição que todos devem aprender, em todos os assuntos, os dois extremos, não iguais. O extremo positivo e o extremo negativo são sempre semelhantes. Quando as vibrações de luz são lentas demais, nós não a vemos, e nem a vemos quando essas mesmas vibrações são demasiadas rápidas. O mesmo acontece com o som. Quando é fraco demais na emissão, não a ouvimos. E também não a ouvimos quando é alta demais. Da mesma natureza é a diferença entre resistência e não resistência. Um homem não resiste por ser fraco, preguiçoso e por não poder, mas por não querer. Outro homem sabe que pode dar um golpe irresistível, se lhe apetecer, mas não só não ataca, como abençoa seus inimigos. O que não resiste por fraqueza comete um crime. E sendo assim, não pode receber benefício algum da não resistência. Importante isso. Vou ler de novo. O que não resiste por fraqueza comete um crime. E sendo assim, não pode receber benefício algum da não resistência, enquanto que o outro cometeria um pecado se oferecesse resistência. Buda abandonou seu trono e renunciou à sua posição. Essa foi uma renúncia autêntica, mas não há renúncia no caso do mendigo que nada tinha a renunciar. Portanto, devemos ser sempre cuidadosos quanto ao que realmente queremos dizer quando falamos em não resistência e amor ideal. Devemos primeiro ter o cuidado de compreender se temos ou não o poder de resistência. Então, se temos esse poder e a ele, ainda assim, mas se não podemos resistir, então se temos esse poder e a ele renunciamos, não resistindo, estamos praticando um grande ato de amor. Mas se não podemos resistir e ainda assim, ao mesmo tempo, tentamos iludir-nos com a crença de que atuamos através do mais alto motivo de amor, estamos fazendo extremamente o gesto oposto. Arjuna tornou-se um covarde ao ver a poderosa tropa que vinha contra ele. Seu amor levou a esquecer-se de seu dever para com seus pais e com seu rei. Foi por isso que Krishna lhe disse que era um hipócrita. Falas como um sensato, mas tuas ações traem-te e revelam-te covarde, portanto ergue-te e luta. Tal é a ideia contra o Karma Yoga. O Karma Yogi é o homem que compreende ser a não resistência o mais alto ideal e que também sabe que sua não resistência é a mais alta manifestação de poder. Mas sabe também que a chamada resistência ao mal é um passo no caminho da manifestação desse poder mais alto, isto é, da não resistência. Antes de alcançar esse mais alto ideal, o dever do homem é resistir ao mal, que lute, trabalhe, que se atire do corpo inteiro. Então, e só então terá ganho o poder de resistir e a não resistência será uma virtude. Conheci um homem certa vez em seu país que eu sabia antes ser pessoa muito parva, obtusa e que nada sabia, nada desejava saber. Ele levava a vida de um bruto. Perguntou-me ele o que deveria fazer para conhecer Deus e como poderia libertar-se. Podeis mentir? Perguntei-lhe. Não, respondeu-me ele. Então precisais aprender a mentir. É melhor dizer uma mentira do que ser um bruto e um tronco de madeira. Sois inativo, certamente não alcançaste o estado mais alto, que transcende todas as ações e é calmo e sereno. Sois obtuso demais, mesmo para fazer algo perverso. Aquele era um caso extremo, naturalmente, e eu estava gracejando com o meu inquiridor. Mas o que eu queria dizer é que o homem deve ser ativo a fim de passar da atividade para a tranquilidade perfeita.
A inatividade deveria ser evitada por todos os meios. Atividade significa sempre resistência. Resistir a todos os males mentais e físicos. E quando tiver tido sucesso na resistência, aí virá a tranquilidade. É muito fácil dizer, não odieis ninguém, não resistais ao mal. Mas sabemos o que essa espécie de conselho geralmente significa na prática. Quando os olhos da sociedade estão voltados para nós, podemos dar um espetáculo de não resistência, mas em nosso coração sentimos como um câncer a todo tempo. Sentimos imensa necessidade da calma e da não resistência, e sentimos que seria melhor para nós resistir. Se desejais fortuna e saber, ao mesmo tempo que todo mundo vê aquele cuja meta é a fortuna como um homem muito perverso, talvez não ouseis mergulhar na luta pela fortuna, mas vossa mente está correndo atrás do dinheiro, dia e noite. Isto é hipocrisia e não servirá a propósito algum. Mergulhar no mundo, então após algum tempo, quando tiveres sofrido e gozado tudo que nele existe, a renúncia virá. Depois, a tranquilidade virá. Saciai, portanto, vosso desejo de poder e de tudo mais. E depois de teres saciado o desejo, virá um tempo em que sabereis que desejos são coisas muito pequeninas. Mas enquanto não tiverdes saciado esse desejo, enquanto não tiverdes passado através dessa atividade, é impossível alcançardes o estado de tranquilidade, serenidade e autorrenúncia. Essas ideias de serenidade e renúncia têm sido pregadas durante milhares de anos, e todos os ouviram desde sua infância. Ainda assim, são muito poucos os que no mundo alcançaram esse estado. Não sei se vi 20 pessoas em minha vida que fossem realmente calmas e não resistissem. Eu viajei mais da metade do mundo. Todo homem deveria aceitar esse ideal e trabalhar para realizá-lo. É um caminho mais seguro para o processo do que aceitar o ideal de outros homens, ideal que ele não pode jamais ter a esperança de realizar. E, portanto, tomamos uma criança e damos-lhes imediatamente a tarefa de caminhar 20 milhas. Ou o pequenino morre, ou em 1 em 1000 arrasta-se pelas 20 milhas, chegando ao fim exausto e meio morto. Isto que geralmente tentamos fazer com o mundo. Nem todos os homens e mulheres de qualquer sociedade têm a mesma mente, a mesma capacidade, ou o mesmo poder de fazer coisas. Deve ter ideias diferentes, não temos o direito de escarnecer de ideal algum. Que cada qual faça o máximo para atingir o seu ideal próprio. Não é direito que eu seja julgado pelos vossos padrões e vós pelos meus. A macieira não pode ser julgada pelos padrões do carvalho, nem o carvalho pelos da macieira. Para julgar a macieira, deveis tomar a macieira como padrão, e para o carvalho o seu próprio padrão. Unidade na variedade é o plano da criação. Por muito que homens e mulheres possam variar individualmente, há unidade no fundo da cena. Os caracteres e classes individuais de homens e mulheres são as variações naturais da criação. Portanto, não devemos julgá-los pelo mesmo padrão ou colocar diante deles o mesmo ideal. Tal coisa criaria apenas uma luta antinatural, como resultado do que o homem começa a odiar-se e é impedido de se tornar religioso e bom. Nosso dever é encorajar cada qual em sua luta para realizar seu próprio ideal maior, e esforçar-nos ao mesmo tempo para tornar esse ideal o mais próximo possível da verdade. A vida de cada pessoa, de acordo com as escrituras hindus, tem seus deveres particulares.
além dos que são comuns à humanidade. A vida do hindu começa como estudante, depois casa e se torna um chefe de família. Na velhice aposenta-se, finalmente abandona o mundo e torna-se um sannyasi. Para cada um desses estágios da vida existem certos deveres pendentes. Nenhum desses estágios é intrinsecamente superior ao outro. A vida do homem casado é tão grandiosa como do celibatário, que se devotou ao trabalho religioso. O limpador de imundície das ruas é tão grande e glorioso como um rei em seu trono. Tirai o rei do seu trono, levai-o a fazer o trabalho limpador, e vede com ele se arranja. Substitui-o pelo limpador e vede como este governará. Fútil dizer que o homem que vive fora do mundo é maior do que o que vive no mundo. É muito mais difícil viver no mundo e render culto a Deus do que abandoná-lo e viver uma vida livre e cômoda. Os 4 estágios de vida na Índia foram, nos últimos tempos, reduzidos a 2, o do chefe de família e o de monge. O chefe de família casa-se e cumpre seus deveres como cidadão. O dever do outro é devotar inteiramente suas energias à religião, pregar e render culto a Deus. O chefe de família é a base, o esteio de toda a sociedade. É o ganhador principal, o pobre, o fraco, as crianças, as mulheres que não trabalham. Vive todos do chefe de família. Assim, há certos deveres que ele deve cumprir, e esses deveres o levam a sentir-se forte para cumpri-los. Ele não o deixa pensar que ele está fazendo coisas abaixo do seu ideal. Ao mesmo tempo, ele deve lutar para adquirir essas coisas. Primeiro, conhecimento. Depois, fortuna. Um chefe de família que não luta para tornar-se rico é imoral. Se é preguiçoso e se contenta com uma vida ociosa, é imoral, porque ele depende de centenas de pessoas. Se consegue riqueza, centenas de outros serão assim mantidos. Procurar a fortuna nesse caso não é mal, porque aquela fortuna é para distribuição. O chefe de família é o centro da vida e da sociedade. Para ele, adquirir fortuna e despendê-la nobremente é render culto. Pois o chefe de família que luta para tornar-se rico através de bons meios e com bons propósitos está fazendo praticamente a mesma coisa para alcançar a salvação que faz o anacoreta em sua cela, quando está rezando, já que neles vemos apenas diferentes aspectos da mesma virtude de auto-renúncia e auto-sacrifício, sugeridos pelos sentimentos de devoção de Deus e de tudo quanto Ele é. Se o homem se retira do mundo para render culto a Deus, não deve pensar que os que vivem no mundo e trabalham pelo bem do mundo, não estão rendendo culto a Deus. Nem os que vivem no mundo para a esposa e filhos pensam que os que abandonam o mundo são réis vagabundos. Cada um é grande em seu próprio lugar. Esse pensamento será ilustrado com uma história. Certo rei costumava indagar de todos os sannyasins que vinham ao seu país: qual é o maior homem? O que abandona tudo e torna-se um sannyasin, ou o que vive no mundo e cumpre seus deveres como chefe de família? Muitos procuraram resolver esse problema. Alguns declararam que o sannyasин era o maior, o que levava o rei a perguntar se poderia provar o que afirmavam. Como não podia, ordenavam-lhe que se casasse e se tornasse chefe de família. Outros vinham e diziam: o chefe de família que cumpre seus deveres é o maior. Deles também o rei exigia provas. Quando não podia dá-las, faziam com que se tornasse chefe de família. Por fim, chegou um sannyasин jovem, que o rei lhe fez a pergunta de sempre, e ele respondeu: ó rei, cada um deles é igualmente grande em seu próprio lugar. Prova-me isso, exigiu o rei.
Provarei, declarou Sanaquim. Mas deveis primeiro viver como vivo, por alguns dias, a fim de eu possa provar-vos o que digo. O rei consentiu, seguiu o Sanaquim para fora do seu território, e passou por muitas regiões até chegar a um grande reino. Na capital desse reino, realizava-se uma cerimônia. O rei e o Saniassim ouviram o ruído do tambor e de música, e a voz de um arauto. É que o povo estava reunido nas ruas, vestido de gala, e uma proclamação ia sendo feita. O rei e o Saniquissim ficaram ali, para ver o que aconteceria. O arauto proclamava, em altas vozes, que a princesa, filha do rei daquele país, estava para escolher um marido, entre os rapazes que se reunissem diante dela. Era velho costume na Índia as princesas escolherem assim os seus maridos. Cada princesa tinha sua opinião sobre a espécie de homem que desejava para esposo. Algumas queriam os mais bonitos, outros mais sábios, outros mais ricos e assim por diante. Todos os príncipes da vizinhança se adornavam com suas mais belas roupas para se apresentarem diante da jovem, e às vezes também tinha seus arautos, que enunciavam as suas vantagens e razões pelas quais esperavam que a princesa o escolhesse. A princesa seria trazida num trono, esplendorosamente vestida, e ouviria o que se diria sobre os pretendentes. Se não lhe agradasse o que visse e ouvisse, diria aos que carregavam o trono: seguir. E não tornava conhecimento do pretendente rejeitado. Se, entretanto, a princesa se agradasse de algum, atirava-lhe uma grinalda de flores e ele se tornaria seu marido. A princesa do país onde havia chegado o rei e o Saniakim estava passando por uma dessas interessantes cerimônias. Era a mais bela princesa do mundo e seu marido seria o governante do reino, depois da morte do seu velho rei, seu pai. A ideia da princesa era casar-se com um homem mais bonito, mas não conseguia encontrar um que lhe agradasse. Várias cerimônias já haviam sido realizadas, mas a princesa não conseguia escolher um marido. A do momento era a mais esplêndida de todas, e a ela concorrera mais gente do que nunca. A princesa chegou no seu trono, e os carregadores levaram-na de um ponto para outro. Ela não parecia se agradar de ninguém, e todos se sentiam desapontados, porque aquela reunião também iria terminar em insucesso. Então apareceu um jovem, um Saniakim, formoso como o sol que tinha descido à terra, e ficou a um canto observando o que se passava. O trono da princesa aproximou-se dele, e assim que a moça viu o belo Saniasim, atirou-lhe a guirnalda. O jovem apanhou-a, atirando-a fora, exclamou: Que tolice é essa? Sou um Saniasim. Que significa para mim o casamento? O rei pensou que aquele homem, talvez por ser pobre, não ousasse casar com sua filha. Assim disse-lhe: Minha filha leva agora a metade do meu reino, e todo o rei lhe pertencerá depois da minha morte. Dizendo isso, tornou-se a colocar a grinalda sobre Saniasim. O jovem arrancou mais uma vez, exclamando: Tolice, não quero casar-me. E afastou-se dali rapidamente. Bem, a princesa de tal maneira se apaixonara pelo jovem que declarou: Caso-me com ele ou morrerei. E acompanhou-o para trazê-lo de volta. Então nosso outro Saniasim, o que trouxera o rei até ali, disse este último: Rei, sigamos estes dois. Caminharam atrás deles, mas a uma boa distância. O jovem Santassim, que recusara casar-se com a princesa, caminhou pela região adentro, durante várias milhas. Quando chegou a uma floresta, internou-se nela.
e a princesa seguiu enquanto os outros seguiam a ambos. Ora, aquele jovem Sannyasi conhecia bem a floresta e sabia encontrar todos os seus intricados atalhos. Tomou subitamente um deles, desaparecendo. A princesa não conseguiu descobri-lo. Depois de tentar encontrá-lo durante muito tempo, sentou-se sobre uma árvore e começou a chorar, pois não sabia como sair dali. Então, nosso rei e os outros Sannyasi aproximaram-se dela e disseram-lhe: Não chorais, nós vos mostraremos como sair dessa floresta, mas agora está escuro demais para isso. Aqui temos uma árvore bem grande, repousemos sobre ela, e pela manhã bem cedo nós vos mostraremos o caminho. Bem, havia naquela árvore um ninho onde morava um passarinho, sua esposa e 3 filhotinhos. O passarinho, olhando para baixo, viu as 3 pessoas sob a árvore. Disse então à sua esposa: Minha querida, que faremos? Temos hóspedes em casa. É inverno e não temos fogo. Assim voou, trouxe no bico uma cavaquinha de lenha ardente e deixou-o cair diante de seus hóspedes. Eles juntaram mais lenha e fizeram uma fogueira resplandecente. Mas o passarinho não estava satisfeito e disse a sua esposa: Minha querida, que faremos? Nada existe para essas pessoas comerem e elas têm fome. São os donos da casa e é nosso dever alimentar quem a ela venha. Devemos fazer o que pudermos. Eu lhe darei meu corpo. Assim dizendo, atirou-se no fogo e pereceu. Os hóspedes viram-no quando caía e tentaram salvá-lo, mas o pássaro foi rápido demais para os 3. Então a esposa do passarinho, ao ver o que seu marido fizera, disse: Aqui está 3 pessoas e somente um passarinho para elas comerem. Não é bastante. E tenho também o meu corpo. Atirou-se ao fogo e morreu queimado. Então os 3 filhos, ao verem o que acontecera e percebendo que aquilo ainda não era bastante para os seus olhos, disseram: Nossos pais fizeram o que puderam, e ainda assim não é o bastante. É de nosso dever continuar o trabalho de nossos pais, e nosso corpo os siga. E atiraram-se também ao fogo. Estupefadas com o que viam, as 3 pessoas não puderam naturalmente comer aqueles pássaros. Passaram a noite sem alimento. E pela manhã o rei e o Sannyasi mostraram o caminho à princesa, que retornou para junto de seus pais. Então o Sannyasi disse ao rei: Majestade, visto que cada qual é grande em seu próprio lugar, e se quiserdes viver no mundo, vive como aqueles pássaros, pronto a sacrificar-se pelos outros a qualquer momento. Se quiser de renunciar ao mundo, seja como aquele jovem, para o qual a mais bela mulher em um rei nada representava. Se quiser de ser um chefe de família, considerai vossa vida como um sacrifício pelo bem-estar dos outros. E se escolherdes a vida de renúncia, nem sequer voltai os olhos para a beleza, o dinheiro ou o poder. Cada qual é grande em seu papel, mas o dever de um não é o dever de outro. Bom, então vamos meditar na história e vou finalizar esse vídeo e no próximo vídeo a gente continua a segunda parte do Karma Yoga. Tchau, gente!